Autista era só de segunda até quinta, no máximo. Não, é direto o negócio. Vamos lá. Então, voltando. Então, tanto no setor público quanto no setor privado, a gente tem que estar sempre com essa questão aí de noção de custo do nosso empreendimento. Por que isso? Porque é quando, conforme eu expliquei para vocês, que você vai tomar uma decisão. Se segue aquele investimento ou não. Ou outra coisa. O cliente nos procurou. E agora? Liberou, né? Tá, vamos lá. Hoje está difícil. Voltamos para cá. Muito bem. Então, o cliente me procurou nessa plana passada e disse o seguinte: eu quero fazer uma obra com pavimento térreo mais um pavimento. Ótimo, a gente começou lá a trabalhar. Aí, daqui a pouco, passou uns dias, 2 ou 3 dias, ele me falou: vamos aumentar mais um pavimento. E que bom, porque o que que eu falei? Não, é que eu estava lá, tinha um consórcio imobiliário e fui sorteado ontem e agora eu tenho caixa para fazer mais um pavimento. Então tá ótimo, porque ele tinha uma ideia de valor e agora, como ele tem outro escopo, outro dinheiro, ele pode aumentar esse valor aí. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente estava fazendo um orçamento antes da aula e aí eu falei, para que isso fique dentro do orçamento, a gente tem que cortar, por exemplo, a garagem, a sala não sei das quantas e mais uma parte lá. Para que aquilo fique dentro do orçamento que a pessoa tinha. Né? Então, a estimativa do orçamento é sempre a primeira parte. Dependendo do tipo da obra, ou seja, as obras que a gente tem mais experiência, então chamamos elas de convencionais, e aí a gente tem lá o CUB, que está passando para nós informações com base nos projetos padrão dele, que daqui um pouco a gente já vê eles, a gente consegue ter mais certeza do custo. Agora, em obras, por exemplo, de uma barragem, de uma usina hidrelétrica, então isso daí são situações, obras de terraplanagem, são situações que elas têm especificidades, características muito diferentes de uma para a outra, porque está ligado diretamente à localidade e o tipo de solo que existe naquela região. Então, a estimativa existe para que eu consiga fazer uma barragem aqui ou uma barragem acolá. Mas essa estimativa ela pode estar ela pode ter um erro grande em função da incerteza que eu tenho desse tipo de construção. Beleza. É isso que ele está dizendo. Quando o projeto é pouco convencional, essa questão de custos, de estimativa de custos, ela fica imprecisa. Então, é lógico que em todas as empresas, a estimativa de custos só serve para dar uma ideia da grandeza do empreendimento, para saber se aquilo interessa para nós ou se aquilo não interessa. Sempre, 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 para mim ter certeza, eu tenho que ter o meu orçamento analítico. E aí, o orçamento analítico são todos os itens que estarão participando lá na minha aula. Vamos lá? Orçamento ou estimativa de custo. Estimativa de custo é aquele que a gente fez ontem. Ou seja, ele tem uma ideia, nós tínhamos lá uma ideia de área e pegamos
um custo por metro quadrado e tivemos uma ideia daquele empreendimento. Então, ia custar X milhões e o meu lucro seria X mil. Pronto. Tá, o custo, tinha o valor provável de venda e eu estava com isso resolvido. O preliminar, que é um que daqui a pouco a gente começa, então, a falar, é quando eu tenho algumas informações mais precisas, né? Então, ó, eu tenho algumas informações mais detalhadas. Quando que eu aplico ele? Por exemplo, o preliminar. A estimativa de custo, ela acontece. Eu fiz a estimativa de custo, e aí a gente fechou aquela estimativa de custo da aula passada. E aí a gente ficou ainda com dúvida, bom, mas será mesmo que isso... Aí eu vou para o preliminar. Eu não fiz projeto, não fiz nada ainda. Eu continuo fazendo esse preliminar com base em algumas informações, em algumas tabelas, e aí eu faço uma pesquisa de preço dos principais insumos. Então, eu tenho um grau de incerteza um pouco menor. E quando é que eu vou ter certeza? Só quando eu fizer o meu orçamento analítico. Mas, na estimativa e no meu orçamento preliminar, eu já consigo, então, saber se essa obra, ela me interessa ou se ela não me interessa. É uma forma de eu ter uma estratégia de mercado, para saber onde que eu participo e onde que eu deixo de participar, né? O que me importa. Né? Então, a estimativa de custo é feita com base no custo unitário, então no CUB, por exemplo. Então, que é isso que a gente fez na aula passada, e é isso que eu expliquei para vocês antes, e agora está aqui escrito. Agora, chega a estar piscando aqui, né? A estimativa de custo não elimina a necessidade de você fazer o orçamento analítico, embora algumas pessoas trabalhem dessa forma aqui. E aí, essas pessoas que trabalham dessa forma, elas têm muitos problemas de fluxo de caixa. Algumas outras informações que podem ser passadas para nós. Custo por metro linear de rede, de esgoto, drenagem, por hectare de urbanização, megawatts instalado, por exemplo, para uma usina hidrelétrica, quilômetro de estrada, quilômetro de linha de transição, por exemplo, de alta tensão. Opa, agora nós vamos clarear o CUB, que até então eu só passei umas informações ligeiras para vocês. A Lei 4.591 de 64, ela atribuiu à ABNT, então, a tarefa de padronizar os critérios e normas para o cálculo do custo unitário ou custos unitários de construção, execução de orçamento e avaliação global de obra. Esta lei obriga os sindicatos, os sinduscons das devidas cidades, ou das variadas cidades. Esse Sinduscon, por exemplo, a gente tem um em Porto Alegre. Faz tempo que eu não converso com o pessoal de Santa Rosa, mas em Santa Rosa tinha um bem atuante. Esse Sinduscon é ele quem passa as informações. E aí nós temos o CUB, custo unitário básico. E então é esse sindicato quem calcula e divulga mensalmente esses custos na sua base territorial. E aqui tem uma última informação que já vai abrir para nós, ó, referentes a diversos padrões de construção. Então, na primeira aula lá, eu entrei no sitezinho do Sinduscon e mostrei ele rapidinho para vocês. Nós já vamos chegar lá nele de novo. Depois, a norma que foi criada pela EBNT foi a NB 140, que foi substituída pela 12.721, que é a norma que rege muitas coisas que eu estou passando para vocês. Então, é ela quem define os critérios das coletas, de cálculo, insumos representativos e os seus pesos, de acordo com os padrões. E aqui nós temos o padrão baixo, normal e alto.
Então, vai levar em conta as condições de acabamento, qualidade do material empregado e os mais variados equipamentos existentes lá. Olha aqui, o nosso Sinduscom aqui do Rio Grande do Sul, ele existe desde 1949. Já vou acessar a página aqui. O que é um CUB? O CUB não é um metro cúbico, tá? É o custo unitário básico. Então, de acordo com essa norma aí, o item 3.9, tem aí toda uma dica aí para nós, tá? É esse custo unitário básico. Olha aqui, como que eles fazem o cálculo desse custo unitário básico de acordo com o tipo de projeto, se é baixo, normal ou alto. Ele tem um projeto padrão. Então, o CUB de cada projeto padrão é calculado aplicando-se aos coeficientes constantes dos quadros. Então, aqui eu só trouxe um quadro, existem N deles, de lotes básicos de materiais, os preços unitários dos insumos, material e mão de obra. Eu vou avançar e vou voltar um pouquinho, tá? Aqui, ó, eu tenho o custo unitário básico e eu tenho os meus projetos padrão. Esse aqui é um projeto R1B, esse aqui é um R1N, básico, normal, e aqui eu tenho um padrão alto. Isso aqui, esse que eu trago aqui para você só a parte de casas, mas ele tem para tudo, tá? Tem para todos os demais tipos de construções. Beleza, aqui. Então, os preços... Peraí. Então, eu tenho o projeto padrão, os sindicatos têm lá os projetos padrão. Aquele projeto padrão é o mesmo para todos os sindicatos do Brasil. Aí, todos eles têm, cada um deles, tem o mesmo quantitativo, porque o projeto é padrão. O que muda, então? Só os valores dos insumos, que é material e mão de obra, e todos os equipamentos que foram estimados, calculados para executar aquela obra daquele projeto padrão. Então, ele tem esses lotes básicos, e aí, vamos aqui agora sim, essa atualização é feita mensalmente por pelos sindicatos. Como é que eles fazem para ter essa atualização? Isso é feito junto a um número de construtoras que mensalmente informam os valores praticados. E, se existem... aqui embaixo eu já falo de novo. Mas, enfim, se não existirem informações suficientes, por algum motivo, então a gente acaba buscando o preço direto no mercado. Mas quem tem que passar todas essas informações são as construtoras para os sindicatos. As construtoras, ou a maioria delas, elas são associadas ao Sinduscom, a esse sindicato. E aí a gente tem várias informações que passam para nós, tem a área do associado. Então, novas possibilidades de financiamento, novas normas, novas solicitações, o que está acontecendo naquele mundo de construtoras, essa troca de figurinha acontece nesse grupo VIP, vamos chamar assim. Quanto à mão de obra, é aplicado um percentual correspondente aos encargos trabalhistas e previdenciários decorrente da legislação. Dessa forma, o CUB é o resultado da mediana de cada insumo coletado, multiplicado, então, pelo peso que lhe é atribuído dentro do projeto padrão. Tá? Na tabela, os custos estão divididos de acordo com a unidade autônoma, ou seja, o tipo de construção, número de quartos, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, número de pavimentos e padrão de acabamento, como eu mostrei lá na frente para vocês.
Lá em 64, existiam 24 tipos de projetos habitacionais, que eram os projetos padrão daquela época. Então, era com base naqueles projetos que tudo funcionava. Eles foram atualizados em 92 e 99, e foram incluídos, então, ali os projetos comerciais, galpão, enfim, mantendo todos os antigos. Agora, em 2006, isso foi feito um acerto, um ajuste. Então, foram feitos, são novos projetos padrão, com características mais atualizadas, e existem, então, 12 tipos de CUB residenciais, definidos, lógico, com base em projetos padrão, que são esses que eu mostrei antes, já vão aparecer de novo, que consideram, então, o número de pavimentos, 1, 4, 8 e 16. Professor, e se eu estou fazendo um prédio de 10 pavimentos, o que eu faço? Existem outras coisas que eu vou te explicar daqui mais um pouco, que te ajudam a você decidir qual o custo unitário básico que você pode utilizar. E a questão do padrão de acabamento. Temos 6 tipos de projeto padrão comercial e 1 tipo de galpão industrial. Esses 6 tipos de CUB comercial, considerando o número de pavimentos, 6 e 16, e o padrão de acabamento, normal e alto. E se o pavimento é livre ou se ele é todo dividido lá, tá? E lojas. Então, com essa nova versão, ela considera um grande número, bastante diferente de projetos, enfim, lotes de materiais, são distintos. Então, o valor do CUB que a gente tem a partir de 2006, eu não tenho como fazer uma análise estatística para dizer como foi a variação desde o ano 2000 ou qualquer coisa do CUB. Não, só consigo a partir do 2006, porque teve, então, essa atualização deste projeto padrão. Eu mostrei para vocês na aula passada, ó, que essas são as informações que eu vou pegar lá dentro do meu Sinduscom. Nós vamos acessar agora aqui o site, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês. Siglas: residencial, PP, prédio popular, projeto de interesse social, comercial andar livre, comercial salas e lojas, galpão industrial, RP1Q, residência popular com 1 quarto. Tá? Espera aí. Então, vamos lá. Dentro desse Sinduscom tem todas as informações pertinentes. E olha aqui, a área restrita, que é a área dos sócios. Então, guia para você pagar e todas as demais informações aí que forem necessárias, você consegue ter, inclusive currículos online, ó, toda a parte de informação, tá? Aí você tem o INCC do mês, do ano, dos últimos 12 meses. Quanto foi que subiu esse índice? 4% nos últimos 12 meses. Bem louco isso, né? Vamos pegar aqui o CUB, que é uma das informações que a gente está conversando aqui para nós pegarmos o valor atualizado. E aí ele diz aqui para mim, ó, preço do custo, série histórica, valor e variação. Eu vou pegar aqui para nós vermos o que ele vai mostrar para nós. Olha aí, era aquele que eu estava lá projetando para vocês. Então, por que aparece aqui em cima mês de junho, professor, se nós estamos em julho?
aparece o do mês anterior, porque o desse mês ele só vai ser fechado no 24º dia. São todos os dados são coletados até o 24º dia, e aí tem até o final do mês para fechar. Então, essa informação que a gente tem é sempre do mês anterior. Residência unifamiliar, R1B, né? Então, agora sim, eu sei que é uma residência unifamiliar padrão baixo, 1.509. Padrão normal, 1.925. Padrão alto. Beleza. Prédio popular, PP4B ou PP4N. O que é esse 4 que está aparecendo aí, professor? Significa o seguinte, que o projeto padrão que eles utilizaram para fazer o levantamento era um prédio de 4 pavimentos. Pois na frente eu clareio o que diz cada um deles, tá? E aí a mesma coisa aqui, esse R8 aqui é que o projeto padrão que foi utilizado para fazer esse cálculo é sim um projeto com até 8 pavimentos e a mesma coisa para os demais, tá? 16 pavimentos. E aí, olha aqui, o projeto de interesse social e o projeto residencial popular. Ô, professor, residência popular, 1.595. E aqui em cima eu tenho uma residência unifamiliar, 1.508. Como é que pode isso? Vocês vão ver que eu já fiz várias vezes esses cálculos. Uma residência com 42 metros quadrados, por exemplo, custava 50 mil. Uma residência com 46 metros quadrados, custava 52, 53 mil. Então, nesse caso que eu estou falando, não é necessariamente, o aumento da área não está necessariamente ligado à área da construção. Porque daqui a um pouco você tem, aquilo que eu explicava para vocês lá na primeira aula, você tem uma obra que ela está dizendo que ela só tem um quarto. Mas para ela ter esse um quarto, por exemplo, para ela passar a ter 2 quartos, basta eu executar mais 2 alvenarias e colocar um telhado. Então, eu tenho parte dela que já foi construída. Por isso que vocês vão ter essas variações aí. Parte comercial. Então, comercial até 8 pavimentos, andares livres, salas e lojas, e depois 16 pavimentos. De novo, esses valores aqui estão com base no projeto padrão que eles têm. E o galpão industrial. Serve de base para nós? Serve. Ajuda para a gente fazer aquele orçamento que a gente fez na aula ontem? Serve. Aqui eu consigo tomar uma decisão se eu sigo trabalhando com esse projeto ou eu abandono ele. Aí, aqui embaixo, ó, eu tenho todos os indicadores econômicos, né? Nesse caso aqui, ele está mostrando os últimos 12 meses. Depois, eu tenho como isso se comporta, a composição, né? Então, vamos lá. O R1B, custo unitário, valor de material, valor de mão de obra, despesas administrativas, despesas com equipamentos, e em porcentagem, material, mão de obra, as administrativas e os equipamentos. E assim para todos os outros, padrões aí de custo, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E aí ele mostra aqui para mim, ó. O que aconteceu? Qual é o valor de do salário do mestre de obras? Então, nós temos, Sinduscom passa para mim essa informação aí, de quanto é que custa o salário deles. E aí vocês vão dizer, professor, mas isso daí é a nível Porto Alegre, ou a nível Santa Rosa, ou a nível Passo Fundo. Mas serve para mim ter uma ideia assim. A questão dos materiais, tá?
que aconteceu, quanto é o preço desse material. Isso aqui serve bastante, gente. Quando eu estou montando o meu orçamento, serve como uma consulta rápida aí para que eu consiga ter uma ideia de quanto custam, né, esses insumos aí. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Beleza. Eu sei que vocês gostaram muito dessa questão do Cube, então, não agora, tá? Assim que daqui a pouquinho a gente já termina a aula, aí antes de dormir vocês acessam lá a página e aí vocês conseguem ter todas as informações. Isso daqui é o que a gente brincou na aula passada e agora está mostrando para nós, ó, um cube, tá? Nesse caso aqui já era o de 2020, fevereiro de 2020. Ele disse para nós o seguinte, ó: seja um edifício residencial de 8 pavimentos, de 3 quartos e de 300 metros quadrados por pavimento, de padrão normal, lá na cidade de Porto Alegre. Calcule, então, o custo da construção utilizando o CUB, sabendo que o CUB, né, nesse dia aqui que eu peguei R8N, era 1.582. Game over. Então, essa construção com 2.400 metros, utilizando o CUB, 3.796. Nada diferente daquilo que a gente calculou na aula passada. Tá? Agora eu tenho algumas informações muito importantes aqui. O que é que o CUB não leva em consideração? Valor do terreno, despesas com ITBI, IPTU, custos notariais, registro, incorporação, escrituras, os demais projetos de arquitetura, paisagismo, estrutura, enfim, fundações, o custo que são pagos para os profissionais fazer isso, equipamentos extras, elevadores, fogões, aquecedores, bombas de recalque. Isso que eu estou passando aqui para vocês, a gente utiliza, sem ser nesse sábado. Na segunda-feira a gente já começa a conversar sobre isso aqui. Tá? Então, e esses aqui são itens que o custo unitário básico não leva em consideração, mas fazem parte da construção, como se for o caso, como, dependendo do caso. Playground também não está aí envolvido, piscina, qualquer coisa do gênero, cópias, tudo mais o que for feito de escritório central, seguro, serviço, tudo mais o que a gente tiver, a gente não, que tiver envolvido, ele acaba não sendo levado em consideração. Professor, Câmbio. pode voltar um slide? Posso. Não sei se eu entendi errado ou se você acabou se equivocando ali. Diga, Ali irmão. tá 1448, não seria 1582 ali, para fechar o cálculo? É. Mas Tá. é bem isso mesmo que tu falou. É que eu achei que tinha alguma outra coisa, algum outro processo no meio que eu não entendi. Não, é isso aí mesmo. Isso aqui, assim, ó, amanhã cedo vou ter uma reunião, tá? E isso aí, cara, eu não sei mais o que fazer com o meu estagiário. Acontece, pô, coitado do estagiário, professor. Eu não sei, eu acho que é a final do semestre aí, eu não sei. Amanhã eu vou ter uma reunião com ele. O estagiário não deve nem tá dormindo direito. Coitado desse cara aí. Valeu, William, é isso aí mesmo. Então, cuidado quando a gente está levando em consideração só um metro com base no CUB, tá? Ó, então, o CUB por metro quadrado representa o custo parcial da obra e não o global. Isso é, não leva em conta os demais custos adicionais. E aí acontecem algumas coisas.
vocês poderão ver assim, a pessoa se gabando e falando, eu faço as minhas obras a 0,8, a 0,9 do custo do CUB. Bom, se o CUB não leva em consideração várias coisas e o sujeito está entregando a menos do que o CUB, aí eu começo a me... E aí vocês viram que tem um projeto padrão, né? Tem um projeto padrão e tem um quantitativo aí que a gente está levando em consideração. Então, alguma coisa está acontecendo. A técnica é diferente, a pessoa está comprando, está enquadrando o seu prédio em uma classe A, por exemplo, mas na verdade é um classe N, alguma coisa assim. Eu já vi muito essa conversa e existe sim essa dicotomia aí. Mas vamos lá. Então, o CUB resolve o quê? Eu não tenho fundação, equipamento ou serviços, o BDI, né, custos indiretos, remuneração da construtora, impostos. Mas sim, os equipamentos, mão de obra e materiais. Então, eu tenho um chute bem forte, o CUB me ajuda, e aí eu resolvo a minha vida. Se eu continuo executando ou participando daquela obra ou não. Vamos lá. Agora nós vamos falar de alguns itens. Agora nós vamos falar de alguns itens aí que são importantes. E muitas coisas eu já clarei ontem, então por isso que a gente está podendo passar mais rápido hoje. Olha, projeto padrão, o item 3.3 da norma. Selecionados para representar os diferentes tipos das edificações, que são usualmente objeto de incorporação para construção em condomínio, em conjunto de edificações definidos por suas características principais. Então, número de pavimentos. Quantos pavimentos eu tenho? Número de dependência por unidade. Áreas equivalentes. Agora nós sabemos o que é uma área equivalente de custo padrão e privativa das unidades autônomas. Vamos voltar um pouquinho. Professor, área equivalente é diferente da área construída? Sim. Lembra disso. Padrão de acabamento da construção e, lógico, que o número total de unidades. Então, lembra que eu tive que avançar para mostrar para vocês algumas informações e depois a gente voltou? É isso. Olha aqui. O projeto R1B, ele tem uma área real e uma área equivalente. Porque o que ele tem? Ele tem tudo isso aqui de área real, mas ele tem aqui um pedacinho que é uma área referente à lavanderia. Por isso que essa diferença aqui é bem pequititinha, ó. Dá poucos metros. Dá 6 metros por aí. Então, por que ele tem essa área equivalente com pouca diferença? E aí, se você pegar aqui o PP4B, já temos uma diferença maior. O N, uma diferença maior. Então, agora sim a gente sabe que a área construída é uma, mas a área equivalente em custo é um pouco menor. Para cada um desses projetos padrão que foram utilizados para fazer esse orçamento dentro daquilo que fala a NBR. Então, aquele valor por metro quadrado que tinha lá no início, que era 1.509, que a gente olhou na página do Sinduscom, do R1B, ele estava levando em consideração um projeto com 2 dormitórios, área real e área equivalente. E assim, para todo mundo, tá? Inclusive para os apartamentos, tá? Então, aqui eu mostro para vocês, ó, o R1B, o R1N, e olha aqui que legal, ó. Aqui ele já tem mais áreas, ó. Ele tem uma garagem aqui que está com uma área maior. Agora pega o N, ele tem um abrigo maior e tem uma varanda maior. Por isso que esse aqui eu já tenho uma variação maior em função dos demais. Se você for fazer o cálculo em porcentagem, tá? Professor, e os apartamentos?
a mesma coisa, só que eu não coloquei aqui porque são projetos maiores, né? E aí fica confuso. Mas segue a mesma balada, né? Área construída, área equivalente, área construída, área equivalente, área construída, área equivalente. Deixa eu voltar aqui. E agora sim, vamos supor que o cliente chega lá e fala para ti, cara, eu quero construir um prédio com, sei lá, 5 ou 10 pavimentos. Aí, você vai começar a preocupar o seguinte, tá, mas qual é o número de dormitórios? O cara fala 2 dormitórios. Por que você começa a pegar essas informações? Porque com base naquilo que o teu cliente vai dizer para ti, tu vai conseguir enquadrar aqui. Ou seja, para que você consiga entender quanto é que vai custar um metro quadrado. E depois, quando a gente estiver trabalhando na parte de individualização de áreas, você consegue levar em consideração o custo fiscal. Então, eu consigo enquadrar o prédio que eu estarei trabalhando, a construção que eu estarei forçando, com isso que está aqui no meu projeto padrão, trocando por miúdos. O PP4B, Prédio Popular Padrão Baixo, ele tem uma construção térrea mais 3 pavimentos tipo. No pavimento térreo, o que tem? Um hall de entrada, isso é o que diz o projeto dele, tá? Escada e os 4 apartamentos por andar, sendo que cada um desses apartamentos tem 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Na área externa a esta construção estão cômodo de lixo, guarita, central de gás, depósito com banheiro e 16 vagas descobertas. Além disso, ele está dizendo para mim as informações do pavimento tipo. Então, o projeto padrão dele é isso. Então, tem a área real de 1.400 e a área equivalente de 927 e o valor lá que a gente viu agora, que eu não lembro, que eu saí do site, de 1.400, 1.500 reais um metro quadrado, do projeto dele. O teu cliente chega lá e fala, olha, eu quero construir um prédio com 6 pavimentos e estou pensando em colocar 2 apartamentos por pavimento. Aí você fala, tá bom. E no térreo? No térreo eu acho que eu vou fazer as garagens. Então, você vai estar ok, obrigado. O que acontece? Como que eu vou enquadrar essa solicitação no que eu tenho aqui? É aí que eu começo a me perguntar. E aí você vai, e aí o teu cliente pode até dizer, não, eu vou fazer padrão normal. Tá, ok. Mas o que é um padrão normal? No entendimento dele, e o que é o padrão normal que a norma está dizendo para nós. Então, você tem que começar a ter algumas informações. A área real, de mais ou menos, de quanto será a construção, o que o camarada entende por ser um padrão normal, ou baixo, qualquer coisa, o número de dormitórios. Entende que não existe uma fórmula fechada, mas você começa a se organizar em função do número de pavimentos, o número de dormitórios, algumas informações extras que você pode ter, como hall, por exemplo. Se o cara quer um de 3 pavimentos, que tem apartamentos de 3 dormitórios, as coisas começam a ter alguns ajustes. Tá? Agora, olha aqui, ele continua tendo 2 dormitórios, falando ainda de uma construção multipavimentada, e mudou pouco a área, tá?
do PP4. Mas ele está dizendo para mim, ó, que são um pavimento térreo mais 7 pavimentos tipo. E aí, ele está falando em 32 garagens. E aí ele está dizendo que as garagens são descobertas. Mas esse outro PP4N também eram 32 vagas. E as vagas eram cobertas. Entende? Que agora eu começo a ter que me ajustar em algumas nuances, como, por exemplo, o número de garagens, se essas garagens são cobertas, se elas são descobertas. E o número de pavimentos, para que eu consiga encaixar a solicitação do meu cliente dentro do que está descrito aqui pela norma, para que eu consiga, então, chegar em um custo por metro quadrado muito parecido. Deixa eu ver se eu não saí daqui. Não, mas tudo bem. Se eu sair, dá para a gente voltar aqui. Peraí. Olha aí. Vamos pegar aqui, ó. Prédio padrão popular. Tá? Então, se for um baixo, 1.376. Se for um normal, 1.827. Se for um R8, 1.307. Entende? Que eu não posso errar. Eu não posso sair muito fora do que está aqui. E aí vem o meu feeling. De eu começar a entender o que o cara está falando, mas, professor, mas aí, para mim não errar, eu vou meter logo o mais alto. Vou botar esse aqui de 1.992, porque aí resolve todos os problemas. Pois é. Mas lembra que se você assustar o sujeito, ele não faz negócio. E aí, a nossa ideia é sempre viabilizar as coisas como um todo. Sempre uma missão de entender o que ele está falando, jogar ou tentar aproximar o máximo dos projetos ou do projeto padrão da norma, para que eu consiga, então, fechar o meu valor por metro quadrado e passar a informação mais correta possível para o meu cliente. Tá? Tá, ninguém chamou, então vamos embora. Mais um pouquinho aí, tá? Aqui. Os projetos, então, são baixo, normal ou alto, e aí como, o padrão de acabamento, né? Como é que a norma sabe? Como que ela diferencia quem é quem, né? Então, ela apresenta algumas especificações dizendo o que diferencia a construção do padrão normal, alto ou baixo, tá? Então, existem várias informações. Eu não vou ficar lendo aqui, porque são insumos, tá? Os lotes básicos dos insumos. Mas eu vou passar para vocês exemplos do que a norma está trazendo. Então, por exemplo, as portas, ó, externas e internas sociais. Se ela for um padrão alto, é que eu não sei quando vocês falam comigo aqui pelo chat, só quando vocês me chamam no áudio. Então, a porta de madeira será maciça. Opa, aí ele está dizendo para mim que ela é uma construção com padrão alto. Ele está dizendo lisa, encerada, batente e guarnição de madeira para ser, etc. Mas o que diferencia logo de cara é que é maciça. Então, aí aonde nós temos uma construção com paredes maciças, de portas maciças. E aí vocês vão dizer, professor, mas existem N outras portas que não são maciças e que custam 2 ou 3 mil reais. Concordo contigo. Mas essa outra parede, essa outra porta, ela tem a mesma conotação de uma construção com um padrão alto. Agora, se você for pegar a construção normal e abaixo, ó, madeira compensada lisa com 3,5 centímetros de espessura, pintura, esmalte acetinado fosco, batente, etc.
Aí, tu pega o padrão baixo. Madeira semi-oca. Aqui era compensada e aqui é semi-oca. Tá vendo as nuances? E tem sim. Tem madeira que vem umas portas prontas que custam 200, 300 reais. Então, esse é um padrão mais baixo. Isso aqui é para que vocês entendam como a norma classificou em função do padrão de acabamento. Como eu mostrei antes para vocês, cada um desse projeto padrão, ele tem um lote básico dos materiais que estão lá. Então, ele diz que aquele lote básico, ele deve ser calculado mensalmente por cada um dos sindicatos. Tá? Esses lotes básicos, eles são atualizados. Todo o quantitativo já está pronto. Só acerta lá os valores mensais. Então, o lote básico de insumo é composto de materiais de construção, mão de obra, despesas administrativas e equipamentos. Eles estão lá nas tabelas de 9 a 4 da norma. Eu mostro aqui só uma parte de um lote básico para vocês entenderem o que está escrito aqui e que deixa eu ver se tem aqui, não. Aqui, ó. O lote básico de insumo representa a família do meu insumo. Então, é de muita importância que a gente conheça essa família e de todos os insumos, lá os componentes básicos do nosso curso. Por que tudo isso, professor? Para explicar para vocês como o CUB faz o levantamento deles por metro quadrado e como é que nós podemos aproveitar essa informação para resolver a nossa vida. Né? Então, é lógico, ó, consigo logo de cara vislumbrar a abrangência do referido indicador, reforçando sempre a confiabilidade e aderência à minha realidade. Tá? Padrão alto. Padrão alto, ele está informando aqui para nós quanto é que vai de aço para construção. Tá? Pesquisa. Quando é feita essa pesquisa aí, professor? Junto às construtoras, mas também pode ser eventualmente realizada junto a fornecedores, quando eu não tenho quando me faltam algumas informações. Ó, no caso dos materiais de construção, a coleta pode eventualmente ser realizada com informações levantadas junto a fornecedores da indústria do comércio atacadista, varejista, enfim, sendo que os preços desses materiais devem ser sempre considerados com o frete posto lá na hora. A norma recomenda que a coleta seja composta de 20 informações, e eu tinha falado que era até o dia 24, errei, até o dia 25. E aconteça sempre do 1º ao 25º dia do mês de referência do custo. Então, aquele custo que a gente viu antes, que eu acessei o site ali e mostrei para vocês, ele foi realizado do 1º até o 25º dia do mês de junho. E o desse mês ainda não terminou, vai até o dia 25 a pesquisa para fechar. E aí, quando vira o mês, eles já postam mais essa informação para a gente ter essa informação aí. Informações mínimas necessárias para o orçamento de estimativa de um custo utilizando o CUB. Área construída, área real e área equivalente. Pelo que vocês me falaram ontem, está tudo certo. Vocês entenderam o que é uma área real e o que é uma área equivalente. Se alguém não entendeu, por favor, me chama aí que a gente clareia. Tipo de obra. O tipo de obra vai definir para nós. Ninguém chamou. Tipo de obra. Quando se define, então, o tipo de obra, é que a gente começa a pensar naquilo que eu falei para vocês, naquela que mais se assemelha aquilo que mais se assemelha ao que a norma tem de projeto padrão e, consequentemente, o custo do CUB. O padrão de acabamento também é muito interessante eu escolher e entender com base naquilo que a pessoa está falando. Então, não quer dizer que você
que a pessoa não vai fazer, por exemplo, não vai colocar portas internas maciças, não significa que aquela obra não seja de padrão alto. Você pode ter uma porta em MDF, com um acabamento bem esmerado, com o custo semelhante ou muito mais alto do que se fosse em uma porta maciça, aí no caso de madeira. Também devo de estimar os itens que não estão inclusos e o BDI. E aí, é por isso que eu estou cuidando do horário aqui, eu acho que nós vamos iniciar, não, eu tenho certeza que nós vamos iniciar a próxima aula fazendo esse cálculo aqui, o aplicando 1. Que é quando eu começo a estimar as informações que eu não tenho, como, por exemplo, custo de elevadores, custo de fundações, custo de playground, custo de paisagismo, muros de fechamento e etc. Tá? Por que tu vai deixar para a próxima aula, professor? Porque a gente tem, para amanhã, né? Porque a gente tem, inclusive, uma resposta aqui, muito bonita, aqui do lado. Eu quero ver se eu uso lá o quadro novamente para ajudar vocês. E a gente vai fazer esse quadro aqui, passo a passo, bem devagarzinho, o cálculo, tá? Como é que nós vamos responder isso, para vocês entenderem como é que a gente calcula. Muito bem.